Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu sou Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora e hoje eu tenho uma convidada super especial, porque ela também é escritora. A gente vai conversar aqui esse assunto que eu amo, né? Falar sobre livros, sobre escrita. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas antes de eu apresentar minha convidada super especial, eu quero mostrar para vocês alguns dos meus livros que eu tenho escrito aqui ao longo desses anos, como escritora, mas também como mãe, como pedagoga. Eu quero mostrar rapidamente alguns dos meus trabalhos. Vocês conseguem adquirir qualquer um dos meus livros através dos links que nós vamos deixar aí no Instagram. Também vou deixar depois os livros da minha convidada aí no Instagram, tá bom? Aí no link, né, na descrição desse vídeo. E também vocês podem adquirir na internet, tá? Meu primeiro livro foi esse aqui, Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Eu levei 15 anos para escrever esse livro. Foram muitas experiências de vida, muitas coisas que aconteceram na minha vida que me ensinaram, né, muitas lições de vida. E aqui eu coloco essas lições de vida, as quais eu aprendi através de momentos muito difíceis, que foram a depressão, mas eu pude extrair lições que são hoje ajuda para muitas pessoas que estão passando por depressão. Como pedagoga e como mãe, eu escrevi um livro para ajudar a minha filha, que estava tendo problemas na escola. Ela não queria ir para a escola, e aí ela conheceu uma criança que realmente não podia ir à escola, e essa criança ensinou uma grande lição de vida para minha filha, de como é importante ter vida e saúde para poder ir à escola. E aí eu tive uma ideia de escrever um livro para ela, mas também para ajudar outras crianças que não gostam de ir à escola, para elas verem como é importante poder ir à escola e como é bom aprender, né? Nós temos que aprender muito para saber pouco. Então, como é importante a educação. E aqui eu falo nesse livro, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, um livro muito lindo, muito importante para você ajudar também o seu filho, sua filha que está passando por um momento como este. Também pensando nas crianças que estão na escola, eu escrevi esse livro, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, para ajudar uma criança real. Essa lagartinha representa uma criança real que eu conheci e me pediu para escrever um livro sobre bullying. E aqui eu conto dessa lagartinha que se achava insignificante, que ela não valia nada, mas ela aprendeu que até ela, uma lagarta, tinha importância aqui na natureza, no planeta Terra. Então, aqui eu ensino para as crianças que todas elas são especiais, são importantes, cada uma do seu jeitinho, cada uma do seu tamanho, cada uma com a sua cor, mas todas elas são especiais e são importantes. É um livro também muito lindo sobre bullying. Também escrevi um livro durante a pandemia, Minha Gatinha Marie, que conta a história da nossa gatinha Marie, que nós encontramos num lixo, né, abandonada. Nós a levamos para casa, e naquele período tão difícil que foi a pandemia, que as crianças não podiam ir para a escola, não podiam ter amigos, a minha filha encontrou nessa gatinha uma grande amizade, um grande companheirismo, e ela está conosco até hoje. Então, é um livro bem lindo. Para quem gosta de animais, vai gostar muito desse livro aqui, Minha Gatinha Marie. Meu último livro infantil lançado foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que não é nordestino, é bauruense, mas ele é um apaixonado pelo povo nordestino, pela cultura nordestina. Desde os 8 anos de idade, ele recita cordéis, e ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade, que recebe visitação das escolas. Foi através de uma visitação da escola da minha filha que eu conheci o Pedro. E aqui eu conto a história do Pedro, como ele tem esse amor pelo Nordeste, o que ele tem feito pelo povo nordestino. E aqui também eu conto, né, a respeito desse povo lindo do nosso Brasil, a cultura deles, e conto a luta, a resiliência do povo nordestino, mas também sobre os cordéis. Então é um livro bem brasileiro, um livro muito lindo também, que vale a pena ser lido. E esse livro aqui eu escrevi, eu contei histórias de 30 mulheres, uma das histórias é minha, mas eu escrevi 30 histórias de 30 mulheres, mulheres de verdade, gente, mulheres reais, mulheres fortes, resilientes, mulheres corajosas, mulheres que passaram grandes lutas, traumas, abusos, e todas elas deixaram lições de vida para que nós possamos aprender.
Mulheres que foram transformadas para ajudar a transformar. Um livro muito impactante também. Vou deixar, então, aí para vocês, na descrição desse vídeo, todos esses livros, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a minha convidada, porque ela também tem alguns livros. Ela não trouxe todos os livros hoje, ela trouxe um livro para apresentar para a gente. Daqui a pouco ela vai mostrar, mas eu quero contar um pouquinho sobre a minha convidada. Hoje nós vamos conhecer a história da Mônica Abreu, que é uma mulher que transformou palavras em pontes, sonhos em livros e a paixão pela escrita num legado que atravessa fronteiras. Ela é natural de Lençóis Paulista, aqui pertinho de Bauru. A Mônica é autora de obras infantis, então a Mônica sabe do que eu estou falando, porque eu também adoro escrever histórias infantis. E ela tem encantado leitores de todas as idades. A sua caminhada literária começou ainda na adolescência, quando a poesia servia como refúgio e forma de expressão. Então, desde então, sua relação com as palavras se tornou parte essencial de quem ela é. Durante a faculdade, um desafio acadêmico se transformou no ponto de virada da sua vida. Criar e apresentar uma história como se fosse um livro. Ali nascia não apenas uma autora, mas uma sonhadora que carregava dentro de si mais de 15 ideias prontas para florescer. Hoje a Mônica é autora de 3 livros infantis, Planeta das Crianças, A Bailarina Angelina e O Sonho da Coelha. E já participou de quase 20 antologias literárias, além de publicar mais de 50 poemas. Olha que demais! A sua escrita delicada, sensível, busca tocar os corações e despertar o amor pela leitura desde a infância. Ela é reconhecida nacional e internacionalmente. A Mônica recebeu prêmios e comendas importantes, como o Prêmio Nordestino de Literatura em 2025, a Comenda Jorge Luiz Borges na Argentina e a Comenda Pablo Neruda no Chile. Além disso, ela foi eleita por 3 anos consecutivos escritora destaque pela revista O Comércio de Lençóis Paulista. E agora, em 2026, a Mônica viverá um novo empolgante capítulo, será destaque na Bet Brasil, que é a maior feira de educação da América Latina, levando as suas obras para as mãos de milhares de alunos e educadores de todo o nosso país. Com essa sensibilidade e propósito, ela mostra que a literatura é muito mais do que palavras no papel. A literatura é um instrumento, né, gente, de transformação, de inspiração e de conexão. Eu assino embaixo. Então, Mônica, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Seja muito bem-vinda ao Elas por Elas. Eu que agradeço o convite, muito feliz em estar participando, né? Que bom. Uma honra. Que legal, Mônica. E que bom, estou muito contente de poder entrevistar uma escritora, porque eu também, né, escrevo muitos livros, tenho escrito alguns livros que eu vou lançar ainda esse ano. E eu sei essa paixão pela escrita que você tem. A gente não vive disso, né? É nosso sonho poder viver da escrita, né, Mônica? Sim. É muito difícil aqui no Brasil um escritor ser reconhecido, lançar um livro. É uma luta muito grande, né? Mas eu queria que você contasse pra gente, né, para todo mundo que vai nos assistir, como que começou, né? Porque eu contei aqui a sua história um pouquinho, mas eu quero que você conte como começou essa paixão pela escrita, que foi desde a infância, né? Desde a infância. Então, na verdade, eu sempre conto, na minha biografia eu conto um pouquinho no livro também, né? Que na adolescência, né, acho que todos os adolescentes passam por isso, né? De escrever diário, né? Eu até falo assim que são os poemas melancólicos da vida, né? Eu escrevia também. Sim, e aí começou por aí, na verdade. Então eu tinha um caderninho e eu ia escrevendo nesse caderno, mas nunca havia passado na minha cabeça de escrever, de publicar, não, nunca. Né? Eu sempre falo que nunca foi um sonho. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui, né, amadurecendo. Eu tinha assim, sabe quando você é escritora, sabe, né? Às vezes tem aquelas inspirações, sim, né? Do nada. Do nada. Eu passava em algum lugar e aí eu via um cachorro, um gato, um carro, uma criança. Então eu comecei a escrever histórias infantis, ainda eu não estava na faculdade nessa época, e eu ficava ali horas, né, fazendo isso.
Quando eu entrei na faculdade, né, uma professora, Maria José, ela pediu para que a gente fizesse um trabalho, e esse trabalho era fazer um livro e inventar ali uma história. Era faculdade de quê? Pedagogia. Pedagogia também. Pedagogia. Aí, foi aí que nasceu, né, o desejo mesmo. Aí eu falo que aí sim começou a ser um sonho, porque até então era só um hobby, vamos dizer assim, né? Aí começou a nascer um sonho de escrever e publicar tudo aquilo que eu tinha, porque eu ia guardando na gaveta e ali ia ficando. Que legal. Nossa, foi... Eu já tive uma paixão de ser escritora desde criança. Quando eu era criança, foi uma escritora na minha escola, Cecília Meireles, que todo mundo conhece. Sim. Eu estudava no SESI, na cidade de Jundiaí, e a Cecília foi lá contar para nós como ela tinha se tornado uma escritora, sobre os livros dela, e eu fiquei apaixonada por ela, pela escrita, por tudo. E ali, com 8, 9 anos, no máximo 10 anos eu tinha, talvez, eu comecei a escrever. E aí eu ficava mostrando para minha professora de português, e a minha professora me incentivava, falava, você vai ser uma escritora, porque ela via que eu gostava. E a partir de então, desde a infância, eu comecei a escrever também poemas, eu escrevi agenda, diários, mas tudo era só para mim, né? E aí foi aí que Deus foi me dando histórias de vida, né? Lições de vida, aprendizados, que eu falei, bom, eu tenho que colocar isso no papel para ajudar outras pessoas. E é muito legal, né? Eu falo que é muito legal porque quando a gente escreve, às vezes você até sonha, né? Porque muitas vezes eu acordei assim, principalmente em poemas que eu comecei há pouco tempo. Então, às vezes eu acordava de madrugada com uma frase na cabeça. Aí eu digitava ela no computador para não esquecer. E aí no outro dia eu escrevia, então isso acontece muito. É um dom mesmo, é um dom, não tem como explicar. E como que foi receber a notícia aí que suas obras vão estar na Beth Brasil? Conta pra gente o que é essa Beth Brasil e o que esse reconhecimento representa para você. Então, eu recebi essa notícia há pouco tempo, né? Eu escrevi um livro infantil, O Sonho da Coelha, que conta uma história, né, quase igual você estava falando ali do seu livro, né, de uma coelhinha que queria nadar, né? Então aí tem as tartarugas que ajudam ela a aprender a nadar. E aí esse livro foi publicado pela editora Azinha, e é uma editora infantil, que Azinha da Literatura Infantil, e aí eles gostaram do livro, né? Legal. Falaram que esse livro daria para estar trabalhando nas escolas, né? Então, eu fiquei muito feliz, né? Eles me perguntaram se eu não me importava do livro estar presente, né, nesse evento. Vai ser em maio, acho que de 5 a 8 de maio, se eu não estiver enganada. E eu vou estar presente lá também, né, como visitante, mas vou estar. Então, fiquei muito feliz. Nossa, né? muito bom. E o que é essa Beth Brasil? É uma feira literária? Acho que é uma feira literária. Eu nunca participei, né? A minha primeira... É tipo que nem uma Bienal, Isso, assim. Eu sei que é algo bem grande e vai muitos professores, visita de alunos, de escolas. Mais para educadores, isso. Né? E aí, então, é uma honra, que né? Legal, ter seu livro presente num lugar assim. Como você se sentiu com esse reconhecimento? Muito feliz, né? Muito feliz. Acho que qualquer escritor fica muito feliz, né? Com certeza. Com um presente, né? Um reconhecimento, com certeza. Verdade. E você já participou de diversas antologias, né? Já. Publicou livros infantis. Quais dessas obras te emocionou mais durante o processo da criação? Olha, eu falo que todas, na verdade, assim, a gente se encanta muito, né? Eu não saberia pontuar, assim, uma que me marcou muito, assim, porque a gente, quando escreve, eu, pelo menos, assim, eu quero estar inspirada para escrever. E eu falo que a escrita, ela tem que vir de dentro, porque você coloca seus sentimentos, suas emoções, né, ali através das palavras numa folha em branco. Sim. Mas, assim, todas, com certeza, me marcaram muito, muito mesmo. Mas esse livro foi um presente, né, muito grande para mim. Fui convidada pela Clarice, e quando ela me mandou, né, a proposta, me mandou o convite, eu até fiquei assustada, né? Eu falei, meu Deus, eu lembro que ela me mandou, acho que era 15 mil caracteres. Falei, meu Deus, da onde que eu vou tirar tudo isso? Depois, no fim, eu tive que apagar. Era um capítulo. E isso são, acho que dá 6 ou 7 páginas do livro. E assim, foi algo que me marcou,
porque aqui cada mulher, né, conta a sua história, igual esse que né, eu escrevi, né? Uma história de vida, uma história especial de cada uma delas. E quando eu comecei a contar a minha história aqui, eu resgatei coisas que eu nunca parei para pensar, porque você lembra do seu passado, mas você não lembra de detalhes do passado. Sim. Você tem que parar e pensar. Então aqui eu comecei a lembrar de detalhes, assim. Então, assim, é uma coisa que me marcou muito, né? Demais. Então, mostra aí o livro pra gente. Esse livro, Elas Venceram. Elas Venceram, deixa eu mostrar aqui pra câmera, ó. Elas Venceram, Histórias de Lutas e Resiliência, organizado por Clarice Garcia. Olha que lindo, gente. Capa linda, ó, muito lindo. Esse aqui vai ser nosso? Esse de vocês. Uau, até coloquei uma dedicatória aí no comecinho. Top, Editora Lisboa. Olha que lindo, muito obrigada. E aqui então tem quantas histórias? Olha, eu não sei te dizer quantas histórias tem, mas tem muitas mulheres. Tá. E aí aqui tem a sua. Isso, a minha está na página 140. 140, que legal. Então esse aqui foi muito marcante para você. Foi sim. Nossa, muito obrigada, viu? Por nada. Vou levar já para casa para eu ler. Muito legal. Nós também estamos aí organizando, escrever um livro assim para contar as histórias das mulheres aqui do nosso podcast, né? E eu gosto muito de contar histórias reais, né? Eu gosto de inventar histórias para as crianças, né? Mas para as mulheres, para as pessoas assim, eu gosto de contar histórias reais que impactam e fazem a gente se colocar no lugar. Sim, é gostoso, né? Porque isso acaba trazendo força, Exatamente. Né? Às vezes as pessoas se sentem desanimadas, né? Não querem arregaçar as mangas e seguir em frente, mas a vida não é um mar de rosa para todo mundo, né? Para ninguém, na verdade, né? E aí a história de vida de outras pessoas, com certeza, ela impacta e, né, te dá um ânimo para falar, nossa, ela passou por isso, eu estou passando por isso, então quer dizer que eu posso vencer também. Também, né? Posso, isso então, aí. É por isso que eu gosto de escrever histórias reais. E você acha assim que a literatura infantil ela pode contribuir para a formação emocional e criativa das crianças? Com certeza, né? Isso sem sombra de dúvidas. A leitura, eu tenho uma escola de educação infantil e a leitura... Hoje você é professora? Sou professora e proprietária da escola. Que legal. A leitura, a literatura é tudo, né? Na educação, não só na educação infantil, mas para a vida, né? Com certeza. A gente não pode deixar os livros se perderem, né? Não. Porque hoje as crianças estão aí ficando viciadas, né? Vamos dizer Sim, assim, né? Telas, nas telas. E nós temos que levar os livros para elas, Sim. porque os livros fazem essa imaginação, a criatividade, aflorar, né? Com certeza. Eu criei com as crianças da escola há pouco tempo um livrinho, uma musiquinha antiga lá, Ursinho Pimpão. Sim, eu lembro. E aí eles levam esse urso para casa, precisa de ver a alegria deles, legal. Querem dormir com o urso, querem ler as histórias. Então é muito legal, muito né? Legal. Trabalhar com a imaginação deles, com né? Certeza, isso é importante, com certeza. Muito bom. E você recebeu prêmios importantes aqui no Brasil, no exterior, né? Sim. Argentina, Chile. Como que foi essas conquistas? Conta pra gente. Então, o do Chile e da Argentina, a editora me premiou, né? Não foi a Azinha, né? Não, foi outra editora. Foi outra editora, Mágico de Oz. Mágico de Oz. Tanto essa quanto a do Nordeste. Aí no Chile e na Argentina eu não estava presente, eu recebi a premiação, um certificado, uma medalha, né, sobre essa premiação. Foi do Coelho também? Não, foi de outro livro? Foi de outro, foi antologia esse, foi de uma antologia. Isso. E o do Nordeste eu estava presente lá, foi muito legal, porque tinha pessoas de outros estados, sim. Né, Sergipe, de muitos lugares. Foi muito gostoso, porque você conhece outros escritores, né? Então, aí esse de João Pessoa eu estava presente. Foi muito rico. Imagino. E você participou de quantas antologias? Nossa, antologias eu participei de muitas. Eu acho que por média de umas 20, 22, de 2021 para cá. Mas no total, assim, deve dar umas 50, 52, porque eu participo sempre com a revista O Comércio, né? Lá de Lençóis, Lá de Lençóis. Então, sempre eu estou mandando
para revista, assim, em datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães. Esse ano foi um pouco menos, mas o ano passado, se eu não estiver enganada, acho que eu mandei umas 9. Então, praticamente o ano tem 12 meses, né? Sim. Então, praticamente o ano todo eu mandei. Você manda sempre antologias para eles? Isso, né? Para revista são poemas, né? Então, Dia das Mães eu mando referente ao Dia das Mães. Aniversário de Lençóis, referente a aniversário da cidade, sabe? Então, eles têm uma revista da cidade. Tem uma revista da cidade. Comércio. Isso, o Comércio. Ai, que bacana. Bem legal. Isso é muito legal. Como que é representar Lençóis paulistas aí? Porque você está representando Lençóis, né? Você está morando aqui em Bauru agora. Não, eu moro em Lençóis. Mesmo, tá? Eu nasci no Paraná, né? E eu vim para Lençóis aos 3 anos. E para mim é uma honra, um orgulho muito grande representar a cidade. E eu fui convidada pela editora Mágico de Oz. Foram convidados para participar de uma enciclopédia, você fazer um poema sobre a sua cidade. Olha, que bacana. Então, eu fui convidada por eles para estar participando dessa enciclopédia, para representar a minha cidade. Então, é um orgulho, porque nessa enciclopédia tem pessoas de outros países, de outros estados, né? Então, com certeza motivo de orgulho, né? Você não é nascida em Lençóis, mas é uma... Sim, me considero, né? Como desde que os fala? 3 anos. Lençoense. Lençoense, né? Isso. Desde 3 anos. Desde os 3 anos. Que legal. E além dos livros, você também gosta de escrever poesias, então? Sim. E a poesia começou aí na adolescência, como que você disse? Então, a poesia começou na adolescência, mas eu nunca dei atenção, nunca me importei. Aí, em 2021, porque os livros infantis foi na faculdade mesmo. Sim, né? E as poesias, em 2021, uma editora entrou em contato comigo, Bresse Books. Então, ela entrou em contato comigo, me convidando para participar de uma antologia de Natal. Aí eu falei, ai meu Deus, mas eu nunca escrevi poesia. Ah, você não tinha escrito ainda? Não, assim, só pra mim ali, né? Como eu disse, aquelas coisas melancólicas, sim, né? De adolescente. Sim, de adolescente. E depois da adolescência, nunca mais. Aí eu aceitei o desafio, porque eu sou bem assim, sabe? Vamos, né? Eu também gosto de desafios. E aí eu escrevi, gostei muito. Aí mandei para eles, né, esse poema. E depois eles me convidaram para participar da 2ª edição. Aí depois disso eu acho que vai passando de uma editora para outra, né? E aí vai sempre alguma editora entra em contato para me convidar. Fazer um poema. Sim. Uau, aí faz acho que uns 4 ou 5 meses uma editora me convidou para ser a capa principal, né, do livro, da contracapa, e eu fiquei muito feliz também de estar participando. Então, foram várias, mas começou assim, por essa editora mesmo, e agora sempre eles me mandam. Sempre com poemas? Sim, sempre com poemas. E poemas a respeito do quê? Eles me mandam o tema, normalmente eles me mandam o tema, é até melhor. Natal, primeira Sim, vez. Aí teve do índio, Natal... mulher, se eu pudesse falar com Deus também tem uma outra. Então eu prefiro quando eles mandam um tema. Fácil. Sim. E aí como que você faz para escrever a poesia? Você fica quietinha num lugar e começa a pensar assim, aí as palavras vão chegando? Sim, então assim? Normalmente eu pergunto quanto tempo tem, porque às vezes tem editora que manda e quer, né, tipo há 20 dias, né? Então eu sempre preciso assim de um tempo mais. Né? E aí eu vejo qual é o tema. E assim, pra gente que é escritora, eu acho que é simples. Eu sempre falo que assim, que é cada um no seu quadrado mesmo, né? Verdade. Então, normalmente eu fico pensando nesse tema, buscando algo sobre. Sim. E aí vai surgindo as ideias. Né? Teve uma que eu escrevi que foi para o Nordeste. Aí ele me convidou e aí teria que escrever um poema sobre o Nordeste. E eu não conhecia nada de João Pessoa. Aí falei, meu Deus, como eu vou escrever alguma coisa de algo que eu não conheço exatamente nada? Sim. Aí eu comecei a dar uma pesquisada, comecei a ler. Tem um poeta, o Braulio Bessa, eu adoro ele. E aí eu sempre ouço assim, os poemas dele, leio. E aí eu escrevi, depois no fim até eu fiquei assim, falei, nossa, como saiu isso? Então normalmente surge assim, ou como eu te falei, né? Às vezes a gente vai dormir e sonha.
verdade. Eu também tenho essas inspirações assim que depois eu falo, nossa, de onde que saiu isso da minha cabeça? E é muito bom quando você tem inspiração, porque quando você tem inspiração, ela vem de dentro. Verdade. Né? E eu normalmente, se eu não tiver assim com isso que vem de dentro, eu não sai, consigo, né? não sai. Tentar forçar uma escrita. Não dá, forçar não dá. Verdade. E aí sai o seu sentimento no papel, né? Com certeza, que lindo, é lindo isso mesmo. Como suas obras e o seu trabalho com a educação, elas se complementam no propósito de inspirar novas gerações? Olha, são duas coisas que eu sou apaixonada, né? Eu falo assim que na literatura a gente tem o desejo, né, de tocar as pessoas através das palavras. Sim. Né? Então, é que as suas palavras elas possam estar transformando, né, outras vidas, às vezes pessoas que, igual você disse, né, que às vezes está tão para baixo, né? Então esse é o intuito, né? Sim. E na educação também de tocar, mas de tocar não só pela literatura, mas o toque mesmo físico, o amor, o afeto, porque eu sou apaixonada. Verdade. Né? Então, levar o aprendizado através das palavras, né? Levar o aprendizado através das palavras. E na educação não só através das palavras, mas através das suas atitudes, né? Do seu carinho, né? Porque você trabalha com crianças todos os dias, então? Todos os dias, há 13 anos. E crianças de que faixa etária? 4 meses a 9 anos. Nossa, então é a primeira infância. É, né? A primeira infância. Que é a mais importante, né? Sim. É onde a gente consegue inculcar aí alguma coisa boa, tem que ser nessa fase. É nessa fase. Que legal. E quais são os maiores desafios que você acha, e hoje, recompensas de ser escritora aqui no Brasil, né? Porque desafios, recompensas a gente não vê muito, né? A menos essas daí, de levar a boa informação, a educação, uma boa literatura, mas e os desafios? Olha, recompensa realmente não tem, né? Financeiramente falando, não tem recompensa nenhuma, a gente sabe disso. Mas os desafios são grandes, né? Porque eu acho que todas as pessoas que escrevem, elas gostariam de ter um espaço, né? Que esse espaço ali fosse maior, né? Te proporcionasse, né? Mas, infelizmente, não é assim. Sim. Então, é aquilo que eu disse, né? É o desejo de levar mesmo, mesmo que em passos de formiguinhas, que a gente sabe que né? E que, de alguma maneira, esses livros, eles acabam chegando para outras pessoas, né, que eles possam, essas palavras, esses textos, eles possam ajudar alguém de alguma forma, né, às vezes que for uma pessoa, né? Que for uma pessoa, né? E aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Você porque vê quantos prêmios aí, quantos reconhecimentos. E eu tenho histórias, né, que estão no Chile, na Argentina, né? Olha só que lindo. Então, esse trabalho da enciclopédia vai para Portugal, vai ser lançado em Portugal em março. Legal. Então, assim, são passos de formiguinhas, mas que uma pessoa ou outra sempre acaba conhecendo. Verdade, né? Então, verdade. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? Sim. E esse esforço vale a pena? Vale a pena. Vale a pena não por financeiro, vamos dizer. Concordo. Mas vale a pena por você mesmo, pelo seu crescimento emocional, vale a pena pelas suas conquistas. Eu acho que é conquista com você, né? É tipo assim, eu nasci para isso. Sim, né? Então é muito prazeroso. Para mim é muito prazeroso, gosto muito. Eu penso a mesma coisa. Às vezes eu fico escrevendo e eu falo assim, por que eu estou escrevendo? Não vai sair nada disso aqui, tipo assim, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Quem que vai ler meu livro? Muitas vezes eu penso, quem que vai ler meu livro? Não sei quem vai ler. Será que eu vou conseguir lançar esse livro? Será que ele vai conseguir chegar? Porque é um esforço muito grande. Eu tenho tentado fazer os meus livros chegar nas escolas e tem sido muito difícil. É difícil, sabe? Muito difícil. Eu tenho escrito sobre temas muito relevantes, mas é muito difícil para fazê-los chegar nas escolas. E eu falo, para que eu estou escrevendo? Mas aí eu falo, se uma criança ler, se eu conseguir ajudar uma criança, já valeu a pena. Né? Porque eu nasci para fazer isso, é a minha paixão. Então, a gente não sabe se o esforço vale a pena financeiramente. Mas nós estamos fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente né? gosta, que está no nosso coração. Sim. Né? É nosso dom.
Com certeza. É verdade. E o que você tem aprendido com a sua trajetória até aqui como escritora? Olha, a minha trajetória como escritora, como você disse, né, é um desafio. Um desafio. Né? Então, eu aprendo muito sobre aquilo tudo que eu escrevo, que eu coloco no papel, porque, como eu disse do livro Elas Venceram, você acaba resgatando dentro de você coisas que você nem para pensar, que às vezes você só lembra do grosso do seu passado. Né? Então, para mim é motivo de força, sabe? De força, de resiliência mesmo, de alguém que batalhou e batalha. Então, para mim, assim, é o bem maior, sabe? Com certeza, com certeza. E como que a sua trajetória, você acha que ela pode impactar outras pessoas? Ai, com certeza, através de tudo aquilo que a gente escreve, né? Sim. Não só esse livro, mas outros, como mesmo eu disse... os infantis, sim, né? Como eu disse, né? Você coloca lá suas histórias e às vezes as pessoas estão desanimadas, sim, né? Não tem força. E eu sempre falo assim que não é todo dia que a gente quer levantar e arregaçar as mangas e sair, mas todo mundo é assim. Se você não arregaçar as mangas e não for fazer, ninguém vai fazer por você, né? Então, que a pessoa que pegar e ler, né, fala, nossa, eu também passo por isso, também passei por isso, então, né, eu sempre falo assim, ó, que quando você quer, você pode. Né? É só querer. Eu penso que o sol brilha para todos, né? Independente, brilha para todos. Claro que quem é uma pessoa que tem uma classe social privilegiada, ela tem mais oportunidades. De chegar mais rápido. Sim, mas nem sempre ela aproveita essa oportunidade. Verdade. Mas não que uma pessoa que não tem uma classe social tão privilegiada quanto eu, né? Nunca tive que batalhar muito, né? E batalho até hoje. Então, que outras pessoas possam ver, nossa, se ela ou outra pessoa conseguiu, eu também posso, né? É isso mesmo. Essa é a mensagem que a gente quer passar. É isso aí. Legal. E as suas obras literárias, você acha que elas se complementam, assim, tipo, todas as histórias? Se a gente lê um livro, lê outro livro, vai ter alguma complementação, assim? Ou você faz histórias completamente diferentes? Acho que são completamente diferentes, falando nas antologias, tá? Porque as antologias hoje é o que eu mais, né, tenho participado. Então, normalmente, a editora, ela me manda, né, um tema e eu procuro trabalhar aquele tema de uma maneira que aquele texto possa passar alguma mensagem. Sim. Né? Então, assim, são temas, né, diferentes, mas eu sempre procuro passar a mensagem... uma mensagem mesmo assim que toque, né, que a pessoa... E os livros infantis, elas têm mensagens que se complementam? Nos livros infantis também normalmente são histórias diferentes, mas também com o mesmo objetivo, né, de passar para a criança, sempre passar uma moral, né, um ensinamento. Porque hoje a gente sabe que é bem difícil, né? Então eu acho que sempre de passar algo que a criança possa aprender ali, né, e levar para ela uma sementinha que a gente planta, né? Verdade, uma sementinha do bem, né? Sim. E, assim, como escritora, qual legado que você deseja deixar através dos seus livros? Olha, eu desejo deixar um legado de sensibilidade, um legado de alguém que ama a vida, um legado de alguém que lutou muito, né, para conquistar, para chegar, um legado de persistência, né, de pessoas que conhecem a minha história desde, né, da infância, né, que sabe que, né, as dificuldades que eu passei e que hoje eu levo isso como um aprendizado. Então, que esse seja o legado, né, de alguém que venceu, que né, arregaçou as mangas e foi para frente. Isso aí, muito bem, muito bem. Vamos fazer um bate-volta agora? Ó, vamos ver se você consegue responder em curtas palavras. Um livro que marcou sua vida. Um livro que marcou a minha vida? Devem ter muitos, né?
Olha, um livro que marcou... Pode ser. Eu vou falar um livro da minha da adolescência, que é Poliana. Que eu também posso dizer o mesmo. Eu vou falar dele porque foi um livro que eu li na adolescência e eu viajava naquele livro. Então, eu acho que eu até procuro para comprar. Né? Então, eu tenho Moça, mas o primeiro foi o que eu li, eu não tenho, eu não consigo. Aquela capa bem antiga. Isso, ainda, né? Esse mesmo. Esse livro me marcou muito. Então, assim, eu comecei a ler sem gostar. Falei, na hora que eu comecei... Aí eu voltei e comecei tudo de novo. Minha mãe comprou pra mim. Quando eu era adolescente, ela falou, você precisa ler esse livro. Nossa, também mudou a minha vida. Porque eu reclamava muito, né? Adolescente reclama. Sim. Reclamava muito de um monte de coisa. Eu sou feia, eu sou magra, eu tenho, sabe, um monte de coisa. Minha mãe falou, eu vou te dar um livro pra você ler, que você vai agradecer a Deus porque você é saudável, você tem pernas, porque ela agradece a Deus por tudo, né? Então, aquele livro mudou também a minha vida. Até hoje, posso dizer o mesmo. Um autor ou então uma autora que te inspira? Olha, Ruth Rocha, infantil, verdade, né? Verdade. E Carlos Drummond de Andrade, mas acho que hoje, assim, eu gosto muito do Braulio Bessa, então ficar com ele. Legal. Uma palavra que define toda a sua história? Uma palavra? Uma palavra só. Resiliência. O momento mais marcante, assim, de toda a sua carreira como escritora? Um momento marcante. O primeiro lançamento do meu livro. Que foi qual? Foi Planeta das Crianças, foi em 2016. Que legal. Um hábito essencial na sua rotina? Você faz todos os dias e você fala, isso aqui eu não abro mão. Acho que ir para academia. Isso é bom, isso é muito bom. Um sonho realizado? Um sonho realizado, o lançamento do meu livro, com certeza. Com certeza, né? Um sonho ainda que você quer realizar? Ser reconhecida. Ser reconhecida no Brasil, né? Sim. Mas você já está sendo, né? Tá passo de formiguinha, mas já está sendo, né? Mas eu entendo esse reconhecimento. E o significado da escrita na sua vida? Nossa, tudo. Com certeza tudo. Porque, como eu disse, é lá que a gente coloca aquilo que, né, que você tem de mais bonito dentro de você. Sentimentos, então, né? Sim. É verdade. E a gente, vamos dizer assim, escreve do que tá cheio do nosso coração, né? Sim, sempre assim. Por isso tem gente que escreve tanta bobagem, tanta besteira, né? Que é o que tá dentro do coração deles. Por isso deles. que eu falo que é importante você sentir, né? Para escrever. Eu faço parte da Academia de Letras lá de Lençóis. E há pouco tempo nós tivemos uma reunião e alguém comentou lá, né? Que hoje tem aí esses aplicativos inteligentes aí que você joga lá e escreve, né? Qualquer coisa. Sim, e aí eu até comentei, né, que realmente dá mesmo para fazer, né? Porém, quando você escreve, outra coisa. Você está passando o sentimento que aquele aplicativo não vai, né? Então, com certeza. E dá para ver a diferença. Né? Dá para ver a diferença. Para ver, é verdade. E eu queria que você deixasse, antes da gente terminar esse podcast, uma mensagem, então, né, para as mulheres que estão nos assistindo. Não precisam ser mulheres escritoras, porque vão ter mulheres de todas as profissões, mulheres donas de casa, mulheres que têm um sonho também de fazer algo na vida. E eu queria que você deixasse uma mensagem para elas, para essas mulheres que estão aí às vezes tristes, desanimadas, falando, poxa, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada. Né? E todas as mulheres que nós trazemos aqui no podcast, a gente gosta sempre de deixar uma mensagem, né, de inspiração, de ânimo, de força. Então, para nós terminarmos, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que vão nos assistir. Aí você olha para essa câmera aqui, diretamente para ela e deixa uma mensagem do seu coração. Bom, eu vou deixar a mensagem que eu acabei de falar para você, que é assim, se eu quero, eu posso. Então, assim, independente do que a gente está passando, independente da minha classe social, independente, né, de seja lá o que for,
eu acredito que se eu quero, eu posso. Então, eu acho que a mensagem é essa. Se eu quero, eu posso. Né? Só arregaçar as mangas e querer fazer a diferença. Com carinho, com amor, com dedicação, que tudo dá certo. Às vezes, a gente deita no travesseiro e fica lá desanimada. Né? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Mas não deve ser assim. A gente deve, sim, acreditar que a gente é capaz e seguir em frente, né? É isso aí, muito bem. Então, o segredo é arregaçar as mangas e ir para a luta. Ir para a luta, né? Até no livro aí tem o título, eu coloquei Se Deixou Saudade, né? Valeu a Pena. Uhum. Então, no final do texto, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou colocar nesse tema? Porque, assim, é uma história muito sofrida, mas que eu sinto saudade da minha infância, daquilo que eu vivi, né? De todo aquele amadurecimento que eu tenho hoje. Com certeza. Então, aí eu coloquei o tema, Se Deixou Saudade, Valeu a Pena. É verdade, né? verdade. Temos que fazer essa... introspecção, né? De tudo na vida, né? Tudo na vida. É verdade. E agradecer, né? Porque a gente tem que agradecer e sempre parar e pensar que, como eu disse, não é um mar de rosas para todo mundo, para ninguém. Mas vamos seguir em frente, né? Ficar na cama deitada chorando não vai resolver. Não vai. O mundo não vai acabar, não. Com certeza. Mônica, muito obrigada por essa entrevista. Gostei demais. Foi muito gostoso conversar sobre livros, sobre a escrita. Isso daí me encanta. Foi muito bom conhecer você, tá? E que você continue escrevendo muitas histórias inspiradoras para ajudar as pessoas, para ajudar as crianças, ensinarem lições para elas, porque hoje nós estamos tão carentes de boa literatura, né, para as crianças, né? Tem gente escrevendo, como eu falei, tanta bobagem, tanta besteira e tentando enfiar na cabeça das nossas crianças, né? Então, os bons escritores têm mesmo que escrever boas literaturas, boas histórias, de ensinamentos para plantar essa sementinha nas crianças, a sementinha do bem, né? A sementinha do amor ao próximo, a sementinha de, como eu falo, de se sentir importante, não aceitar o bullying, né? Então, temos tantas lições que nós podemos ensinar para as crianças. E é aí que começa, né? Exatamente. Então, que você continue aí escrevendo e seja reconhecida, que Deus abençoe grandemente o seu trabalho. Eu também, não sabia que você escrevia. Sim, então... também é minha paixão aí. Estamos aí na luta, vamos lutar juntas. Sim, vamos sim. Então, tá bom. Um beijo no coração, um abraço lá para a cidade de Lençóis, leva um abraço lá para todo mundo que assistir nosso podcast, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Então, tá bom. Mulheres, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu amei. Nossa, foi muito gostoso conversar com a Mônica aqui. Se você tem um sonho também, olha, persista no seu sonho, não desista, não fica aí deitada na cama esperando o mundo acabar e falando, acabou minha vida, não tenho mais nada para fazer. Não, tem sim, arregaça as mangas, vai à luta, tenha coragem, tenha fé. E se você arregaçar as mangas e lutar, olha, peça para Deus para te ajudar a levantar, para te dar forças para viver. Tenha a alegria de viver pelo simples fato de estar viva. Tem tantas pessoas lutando para ter um minuto de vida a mais. Se você tem vida e tem saúde, está passando uma dificuldade, está passando perrengue, logo vai passar, tá bom? Arregaça as mangas aí, vai à luta. Não desista da vida, porque viver vale a pena, tá bom? E não desista dos seus sonhos. A gente tem que correr atrás deles, porque uma hora eles acontecem. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha uma boa semana. Fique ligadinha aí sempre nos nossos podcasts, porque nós trazemos sempre mulheres inspiradoras com histórias incríveis como essa aqui da Mônica. Segue a gente aí no Instagram, tá bom? Vamos deixar aí na descrição desse vídeo para vocês. Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!